Então, pessoal, em relação aos fatores de risco que influenciam essa sexualidade, a gente tem aí a qualidade das relações afetivas, as transformações corpóreas, psicológicas e cognitivas e os valores e crenças da sociedade. Então, com relação à qualidade de relações afetivas, né? Então, como é a relação afetiva desse jovem com sua família? E existe essa relação afetiva? Existe essa relação de carinho múltiplo, né? Então, a gente precisa ter, eles precisam ter com a gente todas deixa eu dizer assim, essa intimidade para conversar conosco em relação a essas relações. O que é que acontece com muita frequência? Eles não têm dentro da casa deles essas relações. Então, ninguém diz que gosta, ninguém cuida, ninguém dá bom dia, ninguém pergunta como o dia foi. Então, todos esses questionamentos, eles são extremamente importantes, desde a infância, né? Então, é mãe que apanha do pai, é pai que maltrata filhos, filhas, é filha que sofre abuso sexual de pai, de tio, de parentes próximos, né? São discussões dentro de casa, é um ambiente, é um bairro que mora extremamente violento, são pessoas que brigam, que discutem, que se maltratam, né? Então, essa criança, ela cresce dentro de um meio, esse adolescente, ele cresceu dentro de um meio que não existia relações afetivas. Então, como é que ele vai aprender, né, ser carinhoso, ser afetivo, se ele nunca viu, se ele não tem exemplos desse tipo de relacionamento dentro da sociedade onde ele vive, né? Então, é extremamente difícil. Então, às vezes, a gente diz assim, eita, fulaninho é extremamente grosseiro, mas aí fulaninho aprendeu a ser grosseiro. Para ele, ser grosseiro é o natural, né? Então, é preciso que a gente trabalhe essas relações de afetividade também lá na puericultura, lá na infância, lá no país. Né? Então, é extremamente importante. Por que é que ele tem relação sexual muito jovem? Porque ele aprendeu isso, porque ele viu, porque ele cresceu vendo isso. Né? Então, são coisas assim que acontecem que a gente fica se perguntando por que o jovem fez isso e aquele outro jovem não faz. Então, tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com o seio familiar, não é? Com a escola ofertando essa educação. A educação sexual dentro da escola ela é extremamente importante, porque ela não vai somente mostrar a relação sexual, ela vai mostrar a sexualidade, né? Como trabalhar com essa sexualidade, como ensinar esse jovem sobre essa sexualidade. Então, ela é extremamente importante, né? Como é que ele vê isso? Como é que ele vê essas transformações no corpo dele acontecendo, né? Então, tudo isso é extremamente importante, é importante ser falado na unidade de saúde, falado na escola, falado na família, né? A família não pode ter tabus em relação à sexualidade, porque o jovem tem muita curiosidade em relação à sexualidade, tá bom? As transformações corporais, psicológicas e cognitivas. Essas transformações elas vão acontecer independente de qualquer coisa, porque isso é fisiológico, né? Então, fisiologicamente falando, quando o jovem chega na puberdade, né, quando a criança chega na puberdade, ela sofre essas transformações. Então, as meninas vão aparecer pelos pubianos, os seios vão aparecer, né? O desejo sexual vai aparecer, o se tocar, né, vai acontecer. Então, tudo isso são coisas fisiológicas, não tem como mudar, tá? Tanto nas meninas quanto nos meninos. E essas descobertas, elas têm que acontecer de forma tranquila, né? Não pode ser uma descoberta, eita, aconteceu, eita, isso não pode acontecer. Isso é um pensamento de antigamente, né? O pensamento de hoje é um pensamento mais aberto, onde a gente precisa orientar para que eles saibam se prevenir, né? Que é o que o SUS preconiza, promover para prevenir. Né? Então, a gente precisa promover, a família também precisa promover essas ações para que esse jovem consiga prevenir problemas, prevenir DSTs, prevenir gravidez precoce, não é? Então, tudo isso é importante, prevenir o abuso sexual, prevenir os maus tratos dentro de casa. Então, tudo isso precisa ser bem trabalhado nessas relações de afetividade, para que quando as transformações corporais acontecerem, ele está preparado psicologicamente para entender essas relações, tá? As transformações psicológicas também vão acontecer por conta dos hormônios, né? E aí vem os conflitos dentro de casa, os conflitos na escola, não é? Porque é tão difícil trabalhar com adolescente, porque eles querem
aparecer, né? Eles querem mostrar o desejo, eles querem mostrar a opinião, que eles não conseguem, porque a idade ainda não permite, não é? E o cognitivo, a mesma coisa. Eles querem fazer diferente e muitas vezes não conseguem. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que o adolescente trabalhe, não é? Ele diz que o adolescente ele precisa estudar. Mais tempo estudando e menos tempo para outras atividades. Por isso que as escolas hoje elas trabalham muito com a questão do horário integral, para manter esse jovem dentro da escola, para que ele não vá para a rua, para ele não usar drogas, para ele não voltar para um seio familiar de muitas agressões, né? Então, a ideia da escola integral ela é boa, a gente só precisa organizar, né, essa questão do que fazer dentro dessa escola, que seja alguma coisa que chame a atenção deles, né? Então, não pode ser qualquer coisa no horário integral, tem que ser alguma coisa importante que chame a atenção deles. Tá? Em relação aos valores e crenças da sociedade, a gente tem uma sociedade que ela é muito cruel, né? Então, a gente tem que seguir aqueles valores e aquelas crenças. Se a gente não segue, é diferente, e o diferente é sempre apontado, né? E aí, eles querem aparecer. O que é que o adolescente quer? Aparecer, ser visto. E aí inventam aí um bocado de coisa, né? Um bocado de moda. É moda de cabelo que cobre o rosto, é roupa preta, é não sei o quê, é droga, é agressão, é prostituição, é homossexualidade. Tudo isso na intenção de chamar a atenção. Porque o jovem, na verdade, ele quer chamar a atenção. Ele quer ter um lugar dentro dessa sociedade, né? E muitos deles, a todo custo, não importa que lugar é esse, a todo custo ter esse lugar. Não é assim, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem sua importância. E esse lugar você vai conquistar, né? Através de seus atos, né? Não é simplesmente agredir, chamar a atenção de diversas outras formas, ok? E aí, pessoal, a gente tem que nessa fase se iniciam os interesses pelas relações afetivas e sexuais. Em relação a essas relações afetivas, é em relação ao namoro, né? Então, é conhecer a menina. Até então, eu costumo dizer que a menina é ECA, né? O menino é ECA também, né? Ui, menina, Deus me livre. Quando a gente fala com uma criancinha, eita, é sua namoradinha, que é até errado, não pode, né? Que criança não namora. Mas muitas vezes o pai diz, a mãe diz, né? E aí a criança diz, Zeca, não, namorada não, beijar não. Né? Nessa fase, a criança, a menina ou o menino deixou de ser ECA. O menino e a menina já são vistos de outra forma, né? Com outros interesses, tá certo? E aí, em relação à sexualidade também, tá ali se descobrindo, tá ali se tocando. O jovem se toca muito, se descobre muito. Então, é importante essa relação de segurança dentro de casa para que eles consigam tirar suas dúvidas, para que essas orientações venham de fato corretas. Porque fomos adolescentes e nós sabemos, né, que os amigos não dizem a verdade, eles dizem o que cabe, o que é importante para eles dizer, tá certo? E aí vem a primeira relação sexual e a necessidade de receber informações sobre a saúde sexual e reprodutiva. Então, perguntou, a gente precisa responder, tanto unidade de saúde, quanto família e escola, né? Então, quando a curiosidade surge, é porque a intenção também já está surgindo, e aí a gente tem que orientar de acordo com os princípios de cada família, tá certo? Então, orientação sobre sexualidade sempre, sempre, sempre na nossa unidade básica de saúde, tá certo? Então, grupos de adolescentes trabalhar a sexualidade. Onde tiver adolescentes, a gente precisa estar junto daquele grupo trabalhando essas questões. Sexualidade, bullying, tá? São informações que eles gostam muito de receber, tá bom?